Doutora Isabel Maior, uma honra te receber aqui, viu? Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Faz muito tempo que eu gostaria de te entrevistar. Estou muito feliz que tenha aceito. Muito obrigada, viu? Prazer é meu. Que bom. Doutora Isabel, a gente há tantos anos nos conhecemos, né? Há tantos anos estamos nessa causa pela inclusão das pessoas com deficiência. Eu fiz um roteirinho aqui para essa série de entrevistas sobre a Lei Brasileira de Inclusão, os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão. Eu fiz um roteirinho só para a gente para orientar as minhas perguntas, a nossa conversa, né? Nosso tempo é bastante restrito. Gostaria de iniciar da seguinte forma. Bom, te agradeço demais por ter aceito. Por favor, se apresente. Eu sei que a senhora é médica. Diga o que você faz atualmente, a cidade em que atua, e, por gentileza, inclua na sua resposta a razão da sua deficiência. Qual é a causa da sua deficiência? Muito obrigada. Ok. Bem, Isabel, eu que agradeço o convite, fico muito feliz. Estamos num momento que para nós tem um motivo histórico muito grande, né? E falar da Lei Brasileira da Inclusão é quase que uma obrigação de todos nós que lutamos por esse processo de participação das pessoas com deficiência. Perfeito. Eu sou Isabel Maria Madeira de Loureiro Maior, e tenho 71 anos de idade, sou médica fisiatra, aposentada já, fui professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também trabalhei, depois de um novo concurso público, na área de gestão, especialista em políticas públicas e gestão governamental, em Brasília, por 12 anos no total. Desses 12 anos, 8 anos e meio, mais ou menos, eu fiquei à frente da coordenadoria, antiga CORD, Coordenadoria Uhum, Nacional para a sim. Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, Uhum, que depois tivemos a oportunidade de transformá-la em Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Na época, era fazendo parte da Presidência da República, né, dentro da Secretaria de Direitos Humanos. E hoje, a Secretaria Nacional permanece e faz parte do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Para as pessoas que não estão podendo me ver, como eu já disse, eu tenho 71 anos de idade, tenho pele morena, cabelo curto, castanho bem grisalho já, né, na parte da frontal, como é habitual de tudo. Uso óculos, um óculos sem aro, e estou vestindo uma blusa turquesa. Estou em casa, que eu fraturei a perna. Uso cadeira de rodas desde 97, portanto, entre outras coisas, uma das complicações pode ser a osteoporose dos membros inferiores, e numa dessas manobras de passagem eh, de, da cama para a cadeira de rodas, justamente tive uma fratura. A uhum, primeira, até que foi importante ter sido a primeira, uhum. mas difícil de consolidar. Então, eu estou há bastante tempo aguardando a consolidação que se deu e algumas complicações, até mesmo de ter ficado parada, né? Depois de Uhum. muito tempo parada, nesse momento eu ainda estou fazendo fisioterapia para voltar à atividade em cadeira de rodas. É isso. Perfeito. Essa é a minha história de mulher com deficiência, mas que não me impediu a trabalhar nem na área da saúde, nem na área de gestão posteriormente. Perfeito, doutora Isabel. Por gentileza, a LBI, ela foi aprovada, né? Ela está vigente já há 10 anos, né? Desde 2015. Ela estabelece vários direitos e ela foi aprovada depois de, assim, de um longo tempo de tramitação, até de participação pública na sua construção, né? Quando ela nasceu primeiramente como estatuto e depois ela foi adequada, ela foi alinhada à Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e, enfim, foi aprovada como LBI e estabelece vários direitos. A senhora sente que, desses 10 anos, houve avanços nas áreas do trabalho, protagonismo social, acessibilidade e respeito às pessoas com deficiência? Como é que a senhora avalia o cenário atual
em relação a essa parcela da população que é tão majoritária, não podemos dizer minoria, né? Tão majoritária. É, bem, nós tivemos avanço, não há dúvida nenhuma, né, no decorrer do período, eu diria até mesmo antes da Lei Brasileira da Inclusão, Uhum, porque nós temos, desde a partir da Constituição de 88, as primeiras leis surgiram, a primeira lei foi a 7853 de 89, e a partir daí, decretos e outras leis derivadas da Constituição brasileira, cada uma na sua área, do trabalho, da saúde, da previdência, da assistência social, da cultura, né, em todos esses aspectos, e a legislação específica de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Quer dizer, nós já tínhamos o que nós chamamos de um arcabouço jurídico bastante amplo e bastante robusto para os direitos das pessoas com deficiência. Mas, como todos sabemos, entre a lei e a aplicação da política pública, até que o direito chegue à vida da cidadã e do cidadão, leva tempo. E esse uhum, tempo ele pode ser encurtado ou pode ser aumentado de acordo com a possibilidade de orçamento, de força política da sociedade civil certo. e de cumprimento da legislação pelos gestores governamentais. Né? Quando eu digo aí gestores, não os técnicos, mas aqueles que estão à frente das prefeituras, dos governos estaduais, do Distrito Federal e os seus Uhum, secretariados. E o que nós vemos é que, mesmo com a Lei Brasileira da Inclusão, que aí sim temos que fazer um pequeno resgate da história, porque a Lei Brasileira da Inclusão ela é uma, uma, uma nova legislação atualizada a partir da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que uhum, foi homologada pela a Organização das Nações Unidas em 2006, uhum, né? E por nós, no país, ratificada de novo, com grande esforço da sociedade civil e dos governos, conseguimos fazer a ratificação como emenda constitucional em 2008 e depois o decreto 6949 de 2009 fez com que tudo isso da convenção valesse para a aplicação no país. uhum. E a aplicação não só para governos, sim também para a posição da sociedade, a conscientização da sociedade frente aos direitos das pessoas com deficiência e a não discriminação. Perfeito. E também a não violência, obviamente, né? Uhum, uhum, Tudo isso precisava ter uma nova linguagem, uma nova roupagem para a legislação, quer dizer, usar a legislação anterior, verificar naquilo que ela era condizente com a Convenção da ONU, já que a Convenção é constitucional, uhum, e fazer com que o que não havia, o que foi trazido de novo, e, quer dizer, de novidades, a queda da acessibilidade não era tanta novidade para nós, então foi só incorporado ao texto uhum, que é hoje a Lei 13.146. uhum. Então já foi, digamos assim, uma parte mais fácil da questão. Fácil do ponto de vista legal, é isso que eu quero frisar sempre. Legal e teórico, né? Pois é, legal, mas não obrigatoriamente de uso diário, vamos Sim. dizer assim, Uhum, né? De um uhum, direito que você tem certeza que ao procurar um determinado espaço público que vai encontrar acessibilidade. A de grande dificuldade que ainda temos nos cinemas, agora que muitos anos depois de tanto esforço, é que surgiram os recursos de acessibilidade para as pessoas, especialmente com as deficiências sensoriais, uhum, né? Mais uhum, do que com a deficiência física, que há algum tempo já vinha acontecendo. Quando os cinemas passaram a estar dentro dos shoppings, esses já tinham acessibilidade e as salas de cinema acabaram também se tornando acessíveis, mas faltava. E ainda falta legenda, por exemplo, na língua portuguesa, para os filmes nacionais. uhum, E a mesma questão em relação a língua brasileira de sinais e a questão da audiodescrição, que fica uhum. quase sempre faltando.
só nos festivais de cinemas acessível é que nós conseguimos ter esse recurso de acessibilidade. E isso está na lei brasileira da inclusão. Quer dizer, está na lei não é obrigatoriamente uma resposta ao que nós pretendemos para a vida das pessoas. Uhum. Mas há questões que eram muito novas, por exemplo, com a tomada de decisão apoiada, que é todo, foi trazido somente na Lei Brasileira da Inclusão, anteriormente a Bastante isso, inovador, né, doutora? totalmente inovador, é o Totalmente artigo inovador. 12 da Convenção, que diz que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos perante a lei, né? Uhum. São cidadãos plenos, não tem que ser interditados, né? Não tem que perder os seus direitos civis, nem seus Uhum. direitos políticos tampouco. E isso foi um grande avanço no que diz respeito ao Brasil, principalmente as pessoas com deficiência intelectual, que eram as primeiras a perder essa liberdade de cidadania. Né? Uhum. Antigamente, pessoas com deficiência, para se casar, tinham que ter uma permissão especial, porque elas já estavam interditadas, então não podiam. Assim mesmo, nós ainda encontramos incongruências entre legislação, por exemplo, previdenciária, para Uhum. que o pai ou a mãe que é um servidor público possa deixar sua pensão para um filho com deficiência intelectual, porque nós sabemos que há um descompasso entre a aceitação no mercado de trabalho, ou mesmo quando aceita uma pessoa com deficiência intelectual, a faixa salarial que ela vai conseguir e aquilo que ela poderá conseguir se ela for beneficiário da pensão do pai ou da mãe, né? É muito grande. Então, e os custos da deficiência são grandes, até porque alguém depois terá que fazer o apoio a essa pessoa. Quando se Uhum. trata de pessoa com outros tipos de deficiência, é o cuidador, ou então um acompanhante no caso da deficiência intelectual, de Uhum. acordo com a necessidade de cada um, nós sabemos bem disso, né? Uhum. Então, Uhum. essa foi eu acho que é um grande avanço, e aos poucos o sistema judiciário brasileiro está entendendo o que é a tomada de decisão apoiada. Embora nós saibamos que há pessoas que são da área do direito, os civilistas, né, não entendem dessa forma, acham que deveria voltar àquele velho Velho padrão, né? O velho. Uhum. ditame do Código Civil em que se falava na interdição porque considerava as pessoas incapazes. Isso Incapazes. é Isso. inaceitável para nós, não pode haver esse retrocesso. E Perfeito. daí a importância de se. Nós sabemos que a Lei Brasileira da Inclusão, ela é ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o nome também oficial, é, ela é uma lei ordinária, então ela pode ser modificada por outra lei. Mas nós temos o Uhum. respaldo da Convenção da ONU, que é constitucional. Perfeito. Então, nos dá o apoio. Acho que outros aspectos também muito importantes foi o reforço sobre a educação inclusiva, né? Toda a questão da habilitação e reabilitação, que é bem descrito também nos capítulos Uhum. da Lei Brasileira da Inclusão. Não houve modificações em relação ao benefício de prestação continuada, Uhum. que já vinha desde a lei da assistência social. Temos toda a parte do trabalho, que foi, mais uma vez, reconfirmada, se é que nós possamos dizer assim, né? Mas são mais de 30 anos que nós conhecemos o artigo 93 Uhum. da Lei da Previdência, que fala das cotas, Uhum. e é importante o artigo, eu gosto muito do artigo 30 da Lei Brasileira da Inclusão, porque ele garantiu a acessibilidade nos concursos públicos. E ao fazer nos concursos públicos, nos concursos das empresas de economia mista e outros certames, e também expandiu isso de alguma maneira para as escolas e para as faculdades, para a prova do Enem, quer dizer, não há dúvida, Uhum. quando a gente quer saber como tem que ser uma prova que tenha acessibilidade para cada um dos tipos de deficiência, nós podemos recorrer a esse artigo.
É claro que Perfeito. eu não sei de cabeça todos os artigos da Claro, Lei não, nem, é muita Brasileira. coisa. São mais É, de 100, né? outras leis já incorporaram conteúdo àquele momento da promulgação da lei, que foi o Ótimo, dia 6 de julho de 2015, né? De lá perfeito. para cá, outros artigos já foram incorporados. Perfeito, doutora Isabel. Eu acho que também seria interessante, o que acho que vale a pena a gente destacar, que muita gente não conhece, que está na LBI, é a criminalização a quem discrimina pessoas com deficiência. Aliás, não só discrimina, como promove algum tipo de violação do seu direito, né? De violência à pessoa com deficiência, como desvio da sua verba como aposentado. Muita gente, às vezes, por estar cuidando da pessoa com deficiência, pode se apropriar do seu cartão de beneficiário e promover algum tipo de violação ao seu direito. Então, na Lei Brasileira de Inclusão está muito claro que essa postura e também discriminar pessoas com deficiência, isso hoje é criminalizado, né? Eu acho que isso é bastante importante e eu acho que é bastante inovador. Sem dúvida, não só o ato de discriminar, quando isso se dá de uma forma mais pode levar a pessoa a ser condenada à pena de prisão, né? Não Isso, só perfeito. multas. Muita gente diz, Sim, não, são multas. Não são multas, são mais do que isso. Dependendo da gravidade, isso é julgado e é um crime, né? Hoje em dia, nós chamamos a discriminação em razão da deficiência, que é o que está na lei, porque vem da convenção, mas uhum, o termo mais utilizado é capacitismo. Estava isso, na hora de entrar, né? Aí um novo artigo na Lei Brasileira da Inclusão para poder perfeito. equiparar discriminação em razão da deficiência a capacitismo. Isso O mesmo. termo capacitismo ele vem do inglês, nós sabemos, de ableism, mas não é pouco conhecido ainda. Eu acho que com a legislação, acho que ajudaria. Quer dizer, uma Legal. lei, ela sempre pode ser atualizada. Isso é Sim, importante que a gente saiba, porque a sociedade também vê outras questões. Mas falta na lei brasileira da inclusão, ficou faltando, não sei como que se conseguiu deixar, apesar de serem tantas as revisões que foram feitas pela sociedade civil, pelos gabinetes de parlamentares, especialmente na época a deputada Mara Gabrilli, que foi a relatora uhum, na Câmara dos Deputados, depois o relator no Senado foi o senador Romário Faria. sim, Eles fizeram o máximo possível para que justamente toda aquela luta que nós tínhamos antes com a velha proposta de estatuto, que já vinha do ano 2000, depois 2003, quando o isso, senador Paim reapresentou um projeto na proposta de estatuto, e nós tentávamos segurar. Na verdade, foi essa, porque nós preferíamos que saísse primeiro a Convenção da ONU e depois da Convenção da ONU que ah, viesse a certo. revisão Nova tão lei. grande que nós temos hoje com a Lei Brasileira da Inclusão, que já tem mais dos 120 artigos, que eram 127, mas foram 7 vetados por Uhum, ocasião da sua promulgação, mas hoje já é um número maior. Por sim, exemplo, o cordão de girassol, né, que foi introduzido no artigo 2º, se eu não me engano, e outras questões que foram depois acrescentadas, no âmbito, de novo, da acessibilidade e outras questões que também foram colocadas para dar ênfase à moradia, mas falta ainda a moradia para a vida independente, falta regulamentação. Então, perfeito. o nosso problema atual, acredito, que com a importância que a Lei Brasileira da Inclusão tem, e ela vai ter mais importância ainda quando todas as previsões de regulamentação, em parte já foi feita a regulamentação no que diz respeito a construções, no que diz respeito ao Programa Nacional de Tecnologia Assistiva, também já está regulamentado, Uhum, e tem outros aspectos que podem ser de grande importância quando a regulamentação ficar pronta, e é a avaliação biopsicossocial.
da deficiência. Sem isso, na Perfeito. verdade, nós estamos, de certa maneira, prejudicando as pessoas com deficiência, porque continua o velho problema de ter que fazer várias avaliações e Uhum. de não saber ao certo como é a avaliação. Perfeito. Não ter equipes capacitadas especialmente para isso, embora lá esteja definido também no artigo 2º que tem que ser uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, e Uhum. que deve seguir aqueles 4 itens que são colocados, que vêm da CIF, que são todos como deve ser feita a avaliação, e não meramente um laudo médico com CID. E aí Amplia, o que né? nós temos, Isabel? Ampliou Uma para uma equipe enxurrada. multidisciplinar, não é? E nós Ampliou. temos hoje uma enxurrada de projetos de lei colocando doenças como se fossem deficiências. Sim, Isso sim. não quer dizer que essas pessoas, por exemplo, que tenham fibromialgia ou diabetes tipo 1 foi vetado, mas o veto pode ser derrubado a qualquer momento, né? E agora, de novo, foi aprovada a questão da fibromialgia como deficiência. Acho que foi há poucos dias atrás. E essa é uma situação complicada, porque o que vai definir é o quanto isso impede a pessoa de ter a sua vida de participação social garantida, Sim. porque A deficiência condição não na é sociedade, doença. né? A É, condição de atuação na sociedade. exato. Que a deficiência não é a pessoa, não é a doença em si, Uhum, né? Porque com senão certeza. qualquer situação já seria. Aí não precisaria ter CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. Perfeito. Bastaria utilizar o CID, que é Isso o mesmo. Código de Doenças. Isso. Doutora Isabel, a senhora mencionou a questão da necessidade de uma revisão, de uma atualização, até por conta já fazem 10 anos, né, que ela foi aprovada. Recentemente, tramitou na Assembleia Legislativa, no Congresso, o Código Brasileiro de Inclusão, né? O novo código que surgiu para complementar a LBI ou para. Bom, pairou sobre o universo das pessoas com deficiência esse novo Código Brasileiro de Inclusão. Qual a sua opinião sobre isso? Você é a favor? Qual a sua avaliação sobre essa nova proposta? Bem, essa é uma proposta que ela, na verdade, não acabou, porque o primeiro Sim, projeto de lei, que era o de número 15, alguma coisa, que eu não me lembro mais o número, né, foi retirado, mas já entrou isso. outro no lugar, que é o PL 2661 de 2015, né, Uhum, em que ele corrige o maior dos erros, que era revogar a Lei Brasileira da Inclusão, que não fazia menor sentido, uhum, mas mantém a Lei Brasileira da Inclusão, mas junta todas as demais leis federais sobre pessoas com deficiência no mesmo texto. uhum, Pessoalmente, eu acho, primeiro, que o que diz que vem trazendo, que seria facilitar o conhecimento da legislação, vai acabar numa lei tão grande, com tantos artigos, que não sei se facilita ou dificulta. certo. Não tem Ele, como afirmar uhum. isso, que não tem bola de cristal. Eles Mas estão para as chamando de pessoas que têm consolidação, não é maior isso? consolidação da lei. Isso, né? É, de acordo com o que diz o regimento interno da Câmara, quando você faz uma consolidação, você não vai alterar nada. Quer dizer, você Uhum. não vai trazer nada de novo, nem pode retirar nada. Mas nós Apenas junta, conhecemos né? Apenas vai juntar. isso, é uma Isso. aglutinação, digamos Isso. assim, Uhum. mantendo os artigos com a redação que eles têm nas leis originais, né? Então, só está juntando todas essas leis. Acontece que é muito difícil que alguém me faça acreditar que um acordo de liderança, de repente, não resolve mexer na lei de cotas, por exemplo, Sim. ou em outras questões tão essenciais como o Uhum. valor do salário mínimo para o BPC, e Uhum. que já foi motivo de o ano passado todos termos que recorrer a todos os santos e mais alguns, né, para que não houvesse essa Operação, né? derrubada da Diminuição. proposta. Então, eu sou contrária. Sou contrária porque não vejo vantagens. Eu veria, sim, se você repusesse
junto ao que compõe a LBI de hoje, alguns artigos sobre temas que faltam, como o artigo 8º da Convenção da ONU, que é a conscientização da sociedade, sobre os Uhum. direitos das pessoas com deficiência, onde nós daríamos maior ênfase ainda ao conhecimento da não discriminação, né? Perfeito, Seria sim. extremamente importante, mas é algo novo, algo que tem que ser trazido para Sim. debate Discutido, né? E e discutido discutido. socialmente. Agora, pegar o que já existe, não vejo Não tem vantagem. sentido, perfeito. Não vejo. Concordo. Doutora Isabel, em 2015, quando foi aprovada a LBI, nós vimos várias lideranças ativistas que se reuniam e muito estimulados, muito envolvidos, muito apaixonados, né, em relação à causa da pessoa com deficiência. Tanto que, quando foi aprovada a LBI, houve muita celebração, muita comemoração, até porque toda a sociedade se beneficiaria. E ao longo desses 10 anos, eu tenho observado, não sei se pelo advento da internet, que se tornou muito mais presente, mas eu tenho observado, assim, pouca presença das lideranças reivindicando a afirmação dos direitos, reivindicando, né, novo protagonismo das pessoas com deficiência. O que houve, na sua opinião, né? Por que a gente quase não vê novas lideranças em relação à defesa dos direitos das pessoas com deficiência? Olha, isso é um fenômeno bastante difícil de analisar separadamente, né? Mas, de certa maneira, em outros movimentos sociais, como o movimento pela igualdade racial, o movimento pela igualdade de gênero, o movimento pela valorização das pessoas da comunidade LGBTQIA+, Uhum. é, que talvez tenha tido uma maior participação social, né, uma maior presença, uma maior visibilidade, de fato, o movimento das pessoas com deficiência ficou muito fragmentado. Uhum. Então, há lutas separadas das pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, pessoas, uma efervescência muito grande da questão do transtorno do espectro autista, Uhum. né? E outras, deficiência física praticamente se apagou, eu diria, se comparadas às demais. A Uhum. deficiência intelectual, síndrome de Down, continuou o seu movimento, mas houve essa fragmentação. E, ao mesmo tempo, como você mesma já mencionou, a presença da internet mudou um pouco a convivência e fez com que influenciadores digitais, cada um lutasse a seu modo e muitas vezes uma linguagem até moderna, que eu gosto, mas de forma individual. E Uhum. isso não congrega. O que congrega são as associações das pessoas com deficiência. E Representativas, né? aquelas em que você se junta. Mas nós Uhum. tivemos também, no meio disso tudo, um esvaziamento do movimento social Sim, forçado por isso. um período governamental que eu não gosto nem de sequer de mencionar, mas ele existiu e foi muito negativo do ponto de vista da participação social, porque Uhum. esvaziou os conselhos de direitos, evitou que as associações pudessem, de fato, trabalhar. Não houve Uhum. financiamento de nada mais. Tudo aquilo que naquela época, ainda que o orçamento da Coordenadoria e da Secretaria Nacional, pelo menos estou falando até o meu tempo, né? Em que podíamos apoiar os encontros de conselhos fizemos as conferências, não houve Até que ano, nenhuma. Em doutora? Até que ano? 2010 foi o meu período, né? Poxa. Depois houve continuidade, houve inclusive posteriormente Uhum. o plano Viver Sem Limite do período da presidenta Dilma, Uhum. né? Mas tivemos a conferência eu fiz as de 2006, a primeira e a segunda, em 2008. Uhum. Depois houve a 2012 e a 2016 foi a última. E Certo. agora foi acontecer em 2024. Quer dizer, houve um hiato muito grande. Muito grande, com certeza. O CONAD foi esvaziado. A associação AMPID, que sempre teve uma forte participação com a Uhum. percepção da legislação e dando uma orientação importante aos conselheiros,
foi retirada da composição do CONAD Uhum. naquela ocasião passada, né? Certo. Então, nós tivemos todos esses motivos de esvaziamento. E a própria Uhum. pandemia, que também afastou as É, pessoas teve isso no e as meio do caminho. colocou à distância, né? Sim, sim, sem Então, dúvida. eu acho que aos poucos pode ser retomado tudo isso, mas se os influenciadores digitais, pelo menos aqueles que falam sobre inclusão, usassem um ponto que eu acho que é muito positivo, que é o fato de nós termos um letramento dessas pessoas e uma formação acadêmica maior. Há Uhum. pessoas com deficiência que estão e já fizeram mestrado, doutorado, já estão até no pós-doutorado. Então, o que nós estamos trazendo é tentar ver se alguns, pelo menos, se unem e chamam os demais, chamam a comunidade das pessoas com deficiência como um todo para lutar novamente, porque ter Voltar à leis luta, né? é, Tentar em arregaçar as parte, mangas, em né? parte muitos me perguntam se não teria sido acreditar demais na lei que fez com que as pessoas ficassem Se aguardando acomodassem, né? que os direitos viessem. E pode Certo. ter sido um pouco disso, né? Perfeito. Doutora Isabel, assim, nós temos assim assuntos para 10 entrevistas. Agradeço demais a sua presença, demais, demais. Gostei muito desse bate-papo. Foi muito rápido, o tempo passou, eu nem vi. Daqui a pouco a gente já está encerrando o nosso tempo. Quero agradecer muito. E, por gentileza, as suas considerações finais em relação à Lei Brasileira de Inclusão, aos 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão. Sua palavra. Primeiro, saudar, bater palmas para todos os que lutaram para que essa lei pudesse acontecer. E Uhum. essa lei não foi feita em gabinetes, ela foi feita pelas inúmeras reuniões que aconteceram. E não foi depois de surgir a lei, foi antes. O texto só foi fechado, volto a dizer, pela relatora Mara Gabrilli, e revisto, foram mais de 9 versões, 10 versões, Sim. em que nós íamos trabalhando e a cada nova reunião, num estado, no outro, em municípios, eram incorporadas sugestões. Haja visto que o próprio nome Lei Brasileira da Inclusão veio da sociedade civil, Isso. acabando com aquela velha briga se tínhamos ou não, queríamos ou não um estatuto, né? Estatuto, isso, É, para não segregar, né? Que essa denominação mais segregava do que unia, é. não é isso? Doutora Isabel, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Voltaremos a conversar no futuro, caso a senhora tenha uma disponibilidade, podemos a falar de outros assuntos muito interessantes, muito atuais. Nesse momento, agradeço demais. Obrigada, tá bom? Grande abraço. Nada, eu que agradeço a oportunidade e espero comemorarmos não só o 10º, mas o 11º, o 12º, sempre com Perfeito. revisões e de preferência com a regulamentação toda ela completada. Muito importante. Regulamentação. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Um abraço. Outro. Tchau.